Bom dia, bom dia! Tudo bem, pessoal? Estamos para mais um devocional. Hoje é terça-feira. A gente está no nosso devocional sobre fé e tá aprendendo um pouco mais sobre fé com o rol dos heróis da fé, que tá aqui em Hebreus 11. A gente já falou de Abel, que é aquele que mostrou pra gente que antes do que a gente oferece, Deus vê como é que tá o nosso coração. Antes da oferta, Deus nos recebe. A gente já falou sobre Enoque, da importância que é caminhar com Deus. Bom dia, dona Tâmara. E hoje a gente vai falar sobre Noé. E a gente vai aprender aqui como Noé nos ensina a fé. E a gente tá lá, vamos ler o versículo base, que é o de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Resultado? Sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo que descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Fantástico. Você vê que é essa ordem cronológica que Deus está mostrando aqui durante ao longo do Velho Testamento, pessoas que foram exemplos de fé. A história de Noé está em Gênesis 6. E eu fui lá olhar com mais detalhes a história de Noé para entender o que foi dito. O que aconteceu, aliás. E aí fala o seguinte, que com 500 anos, Noé teve 3 filhos. E aí, isso está no capítulo 6, versículo 5 e 7. O Eterno viu que a maldade humana estava fora do controle. E aí começa 9 e 10. A história de Noé é a seguinte. Ele era um homem bom, uma pessoa íntegra em sua cidade e andava com Deus e tinha 3 filhos, Sam, Cai e Jafé. Você vê que a gente está vendo a mesma característica de Enoque aqui em Noé. Ele andava com Deus. E aí, o que acontece? Deus fala o seguinte, eu achei tão forte essa palavra. No que dizia respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto. A violência estava por toda parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. Eu achei interessante porque eu parei para pensar, falei assim, por que Deus não destruiu tudo então de uma vez? E refez o mundo e o homem, inclusive, porque ele poderia se matar todo mundo. Bom dia, Gil! Matar todo mundo e fazer uma terra nova, né? E eu parei pra pensar e falei assim, por que Deus não fez isso? Mas o interessante é o seguinte, nosso Deus é justo. Lembra quando Abraão tem aquela conversa com Deus sobre Sodoma e Gomorra e Ló que morava lá? E Abraão, ele queria salvar a vida de Ló. E ele falava, mas Deus, você vai matar uma cidade inteira e se houver 100 justos lá? Deus, você vai matar a cidade inteira e se houver 50 justos, ele vai descendo até chegar a 10. A gente sabe, e Deus muito mais, de que Abraão queria salvar Ló. Deus não acabou com o mundo inteiro por causa de uma pessoa. Deus não exterminou a raça humana por completo, inclusive Noé, por causa de que ele era um homem íntegro. Ele viu em Noé a capacidade de, a partir dele, criar uma geração íntegra. E por isso ele não destruiu. Não é maravilhoso? Deus é justo. Por causa de um, ele salva. Lembra a parábola das 100 ovelhas? Em que Jesus fala, havia um pastor de ovelhas, uma se perdeu e ele sai atrás daquela uma. Deus importa conosco na individualidade. Isso é muito poderoso. Porque eu falei isso ontem, né? Daquela que eu mesma falava, ai, Deus não vai olhar para o meu hipotireoidismo porque tem tanta gente na UTI muito pior que eu. Não. Deus se importa na sua individualidade. Deus conhece a sua vida, sabe quem é você, sabe o seu coração. E por causa de você, Ele salva a sua família, Ele salva as pessoas ao seu redor, por amor a você e porque tem pelo menos um justo ali no teu ambiente. É incrível, né? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Tô achando que é pra você isso aí, hein, Gil? Você tava ontem, você tava hoje, Deus colocou no meu coração de falar isso de novo, viu? E que a senhora anda falando no seu coração aí que Deus não vai ver você, não vai enxergar você. Mas bora, vamos continuar aqui. Vamos lá pro que eu pensei sobre Noé. Aí, eu fui refletindo e penso o seguinte. A grande chave aqui, que fala... Tá vendo, doutora? Tá vendo? Grande chave aqui, quando Hebreus fala sobre Noé, que eu entendi
Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Muito parecido com Abraão, né? Sai da sua terra e vai. Noé recebeu o comando: faça uma arca, porque vai vir um dilúvio. Há quem diga que nunca havia chovido, há quem diga que nunca havia chovido nas proporções, e óbvio que não foi, porque a terra não foi destruída, né? Então, a gente vê que Noé seguiu um comando. Com certeza, diante de tanta ruindade, de tanto deboche, de tanta coisa, porque Deus definiu a terra aqui como se fosse um esgoto, ele provavelmente foi debochado pelo que ele estava fazendo. Porque a arca certamente chamou atenção. A arca certamente chamou atenção. E no mínimo, os curiosos foram falar o seguinte: o que você está fazendo esse negócio? Por que você está criando esse trambolho? Essa coisa enorme? Porque era para caber não só a família dele, mas um monte de animal. Mas até aí, se você reparar, né, Deus está aqui falando tudo o que ia acontecer e ele foi fazendo. E as pessoas com certeza olharam e falaram: poxa, por que você está construindo isso? E ele vai falar: porque Deus me mandou. Porque Deus me disse que o mundo, que ele vai mandar um dilúvio aqui. Com certeza debocharam de Noé. Com certeza debocharam da obediência de Noé. Quantas vezes você é debochado porque está obedecendo a palavra? Quando eu era adolescente, eu brinco que eu sou crente de útero. Eu nasci num lar cristão. E nasci ouvindo o que a Bíblia falava ou deixava de falar. E então eu sempre fui ensinada o que seria um namoro cristão. Um namoro cristão sem intimidade do sexo. E quando eu era adolescente, eu falava que eu ia respeitar isso. Que quando eu namorasse, eu só ia fazer sexo depois do casamento. Eu era muito debochada. Muito debochada. Porque eu falava assim: isso, aquilo outro. Eu falava: Deus falou assim, eu vou agir assim. Quantas vezes a gente é debochado por obedecer? Pensa que, será que Noé teve muita ajuda para construir um empreendimento desse? Se hoje um navio nessa proporção leva tanto tempo para ser construído, imagina naquela época sem a tecnologia de hoje. Então Noé passou muito tempo sob deboche por causa da obediência dele. Mas a obediência, ela vale a pena. A obediência, a sua fé, ela salva uma geração. Porque o que acontece? Quem aqui de raça humana, de ser humano, entrou na arca? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E a geração, a partir daí, sobreviveu. Que geração é essa? Eu e você. A fé, ela deve ser transmitida geracionalmente. O quanto nós estamos ensinando de Deus ou para os nossos filhos. O quanto nós estamos transmitindo o que a palavra diz para os nossos filhos. Essa é a herança que a gente está preocupado em deixar para eles? Ou é a herança material que a gente está preocupado? Porque o que acontece? Uma coisa é legado, outra coisa é herança. A gente tem que estar preocupado mais com o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos do que a herança que a gente vai deixar. Porque a herança é tudo que é material que você pode deixar para alguém. Desde um brinquinho, desde aquele anelzinho que muitas vezes transmite entre as mulheres de uma família, o anel de noivado, não sei o quê, aliança de casamento, ou imóveis, ou uma casa. Mas o que de legado você deixa para os seus filhos? O que de legado você deixa para a próxima geração? Aqueles da nossa casa são os nossos primeiros discípulos. E são os mais importantes. Porque tem coisa mais péssima de tantas pessoas que a gente vê que construiu um grande patrimônio, mas a família é destruída, e no final percebe que trabalhou em vão para construir um patrimônio, mas esqueceu que o seu maior patrimônio é aqueles da sua casa. Jesus fala que importa você cuidar daqueles de fora se você não cuida dos de dentro, da sua própria casa. E o seguinte, a fé que você transmite, ela vai além de você. Lembra quando Paulo está escrevendo para Timóteo e está elogiando Timóteo, fala: Timóteo, você não tem uma fé fingida. E eu já via isso na sua avó, na sua mãe, e isso a gente vê em você. Geração em geração. A tua obediência, a tua fé salva as gerações seguintes. Não só em termos de fé, mas também em vida física, né? Porque nós somos guardados pelo nosso Deus. Mas em fé, e daí isso se reflete na vida eterna. Então a obediência de Noé causou isso. E de Sete, que é um dos filhos de Noé, chegamos em Abraão. E de Abraão nós chegamos em Jesus. E Jesus chega até nós, porque por meio de Jesus que a gente recebeu a vida eterna.
E a gente também tem que ver que além da transmissão geracional que a obediência gera, ela precede milagre. Lembra quando Jesus vai curar os 10 leprosos? Ele dá um comando e fala assim, ó, vocês estão curados, agora vamos lá no sacerdote mostrar. Ou ele fala, ó, ele foi curar o cego, ele faz o barrinho, tapa os olhos e fala, agora vai lá lavar no tanque. Eles obedeceram e vem o milagre. A obediência precede o milagre. A obediência de Noé em construir a arca, em se manter fiel na orientação, salvou ele, salvou a sua família, e ele viu o milagre. Lembra? Eu coloquei ontem um Reels sobre isso, um vídeo sobre isso. Sobre o processo que precede o milagre. Quanta gente acha que o milagre é instantâneo, porque só está enxergando a hora que ele acontece. Não está vendo o que a pessoa, o trabalho e o processo ao qual a pessoa foi submetida para viver aquele milagre. Noé fica muito claro. O processo que ele foi submetido de obediência apesar do deboche, obediência que resistiu ao tempo, obediência que resistiu à preguiça, porque construiu uma arca naquela dimensão, sem tecnologia, sem nada, com poucas pessoas para ajudar. Porque, gente, vamos parar para pensar. Bom dia, Andréia. Se a terra virou um esgoto, quantos se dispuseram a ajudar Noé, que não era Cã, Sete e Jafé? Quem? Então, em 4 pessoas, 4 homens, aquela arca foi construída. Quanto tempo isso levou? Quanto deboche? Porque aqui fala que Noé tinha 500 anos quando teve seus filhos. E depois da passagem de tempo fala, Noé tinha 600 anos, aqui no capítulo 7, versículo 6. Noé estava com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram. Foi um período de 100 anos aqui, a gente não sabe exatamente, mas essa é a única passagem de tempo que a Bíblia nos permite notar aqui. Obediência ao longo de um tempo. Se manter na obediência quando você continua sem ver dilúvio. Mas você está construindo a arca. Mas você está obedecendo. Sob deboche. Você está obedecendo sem enxergar indícios de que aquilo que você está fazendo faz sentido. Sob deboche das pessoas, porque certamente debocharam de Noé. Como é que a gente vai obedecer? E essa obediência que resiste ao tempo para você ver o milagre. A gente vive. Obedecer muitas vezes pode parecer estranho e errado. Quando você é injustiçado e Deus manda você perdoar. Porque ele fala, se batem na tua face, dê a outra. Quando obedecer, como eu lá era adolescente, todo mundo me fazia o contrário, eu falava, não, eu vou me guardar pro meu marido. Eu era debochada. Só que isso aconteceu quando eu tinha 15. Eu ainda casei cedo, eu casei com 25 anos. Vamos pensar que é um lapso temporal de 10 anos, eu firme ali, obedecendo até chegar o dia do meu casamento. Debochando de mim. Para um adolescente aguentar esse deboche não é simples. A gente vê o adolescente que tá no grupo, o adolescente que quer pertencer a algum lugar, e aí obedecer fica difícil. Mas não é obedecer por um longo tempo, muito mais do que eu lá nesses 10 anos. Fazendo algo, se esforçando e se empenhando em algo. Obedecer vale a pena. Porque obedecer salva as gerações futuras. Obedecer precede o milagre. Isso é um teste. É um teste de resistência. Em que Deus está provando a sua fé, porque Ele já sabe o resultado. Na realidade, você está sendo submetido àquilo para você se conhecer também. E para você ver e conhecer que o que você achava que era limite, com certeza, com a graça que a gente mencionou ontem, que Deus nos ajuda, com a graça, você consegue transpor aquele desafio. Então a minha dica de hoje é, você recebeu um comando, tá aqui na Bíblia falando para você fazer, seja forte e corajoso e obedeça o que tá aqui na Bíblia. Obedeça a palavra de Deus, porque isso vai impactar as gerações futuras dos seus filhos, dos seus netos. Isso vai te ajudar a ver o milagre e isso vai provar o teu caráter. E como lá diz em Tiago, quando as aflições vêm, fiquem felizes porque o seu caráter vai ser provado, a sua perseverança vai ser provada e você vai ver o resultado disso. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, quero te agradecer pela tua palavra que nos ensina tanto. Pai, ajuda-nos a compreender o exemplo de Noé em obediência por um longo tempo, sem muitas vezes enxergar tão rápido a resposta ao que nós desejamos, o milagre que nós queremos. E às vezes as pessoas em volta estão debochando, não estão compreendendo, mas aquele comando, ele é individual, ele é específico. E ele é nosso.
Às vezes a gente tem que estar disposto a entender a revelação sozinho e segui-la, apesar das pessoas em volta não entenderem, Pai. Eu te peço graça para isso, força, vigor para isso, para obedecer, mesmo que sozinho, se sentindo sozinho e sob deboche. Mas que nós sabemos que o milagre vem. Às vezes a gente pode não entender a forma, aquilo que está acontecendo, mas é que a gente descanse o coração em Ti, sabendo que nós não temos o controle, mas como diz em Jó, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Te dou graça, Senhor. E peço que o Teu Espírito nos ajude a compreender a aplicabilidade dessa palavra, disso, na nossa vida hoje. E esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.